Começa aqui o espaço de documentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Vamos começar pelas comemorações de 5 de outubro e o que foi dito. Já agora pergunto-lhe, é a favor do feriado no 5 de outubro ou não? Devo dizer que sou mais a favor no 1º de dezembro. Porque o 1º de dezembro é da independência nacional, que é mais importante. Seja república ou monarquia, importante é que o país seja independente. E depois, então, vem a forma de governo, república ou monarquia. Mas também compreendo que haja feriado. E, portanto, eu tomo a suspensão destes feriados como algo devido à crise que o país atravessou e espero que seja possível em breve repor os dois. Há já quem fale disso, por exemplo, António Costa fala já de sim, repor alguns feriados. Vamos ver nos discursos do... Começamos pelo Presidente da República, voltou a falar de consenso, fez algumas críticas, não é? Como é que achou o discurso do Presidente? Foi um discurso suficientemente claro e que terá efeito ou não? Eu, com toda a franqueza, acho que foi um bom discurso, mas tinha sido um bom discurso no princípio dos seus dois mandatos. Lembro que o Presidente, antes de ser eleito, um ano e tal antes, em 2006, depois dele ter contribuído para a subida ao poder de José Sócrates e a dissolução da Assembleia, quando eu estava como Primeiro-Ministro, pronunciou sobre o tema, num artigo célebre que ele escreveu, a Lei de Grancham, a boa e a má moeda, lembra-se disso. Portanto, é que ele já dizia que os maus políticos devem ser substituídos pelos bons políticos. E passaram desde aí, esse artigo foi em novembro de 2004, passaram praticamente 10 anos. E, portanto, era natural que o Presidente tivesse feito este apelo à reforma do sistema político, do sistema eleitoral, da proximidade entre cidadãos e eleitores, e tivesse desenvolvido iniciativas nesse sentido, que eu entendo que é o papel do Presidente da República também, desde o início do seu mandato. Porque, quer dizer, é um bocado estranho ele só agora ter chegado à conclusão de que as pessoas não se revêem nos partidos, ou que os políticos são maus, ou que os partidos estão em risco de implosão e o sistema partidário todo. Quer dizer, foi porquê? Por causa destes 3 anos de governo? As eleições europeias, de algum modo, mostraram isso, no sentido de terem surgido rapidamente 2 partidos que conseguiram, ou seja, principalmente o do Marinho Pinto, não é? O Partido da Terra, que entretanto agora fundou outro, mas, ou seja, sim, os sinais de pulverização que mostraram as eleições europeias podem ter reavivado a memória ao Presidente. Podem, mas sinceramente acho que o Presidente, lá está, se ele nunca tivesse falado disso há 10 anos, podia dizer assim, olha, foi reavivada a memória agora, ou deu por isso agora. Mas não, o Presidente não pode ter lapsos de memória desses, portanto o Presidente tem a obrigação de ter visto isso ao longo destes anos todos, não é um fenómeno de agora. Portanto, quando está a um ano de acabar a sua magistratura, a sua presidência, a um ano do fim do 2º mandato, vir falar nisso sou um bocadinho inconsequência, quer dizer, o Presidente diz aquilo e depois um Presidente da República, um chefe de Estado, falar em risco de implosão do sistema partidário, quer dizer que os próprios 2 partidos do meio podem se esfarelar. Ora, não há nada que indicie isso. Apesar de tudo, como eu digo, considero que o Presidente fez um bom discurso analítico que teve 2 pechas manifestas. Uma, nenhuma referência à realidade atual do país e nenhuma palavra sobre a recuperação de que o país precisa, ou seja, a esperança de que as pessoas precisam de ouvir. É evidente que o Presidente não pode falar de tudo num discurso. Eu lembro que ele falou, acho que foi o ano passado, sobre a educação, e disse, foi falar de educação quando há tanta coisa para falar no país. Afinal, está tudo a falar de educação agora, e da crise dos professores, e de muitas outras questões que se colocam no sistema educativo português. E por isso eu não sou dos críticos ao Presidente, nem acho que ele deva atacar governos, nem oposições. Agora, este discurso que é bom, se o Presidente tivesse entrado com ele, acho que ele podia ter feito muito mais por Portugal ao longo destes anos. Estou convencido que ele poderia ter conseguido, por exemplo, uma reforma do sistema eleitoral, puxando os partidos para um consenso e aproximando eleitos de eleitores. Assim, quer dizer, fica como um discurso quase despedido. Eu lembro que o Presidente, para o ano, no próximo 5 de outubro, é o último discurso do Presidente. Será, nessa cerimónia, será, Presidente Cavaco Silva, será que ele acha que num ano consegue resolver aquilo que agora enunciou? Estou convencido que não. Portanto, quase pareceu
um adeus político, quer dizer, para o ano o Presidente no discurso último fazer um discurso de arrasa sistema partidário não parece muito crível, até porque estaremos, em princípio, em eleições ou em cima de eleições legislativas. Mas não acha que é pertinente, neste momento, ou em qualquer momento, falar da questão do enriquecimento ilícito, do financiamento dos partidos, de tudo isso que faz com que os portugueses tenham uma desconfiança não sobre a democracia, mas sobre os seus intérpretes? Eu acho que faz sentido, mais vale tarde do que nunca, diz o povo. Agora, eu penso que é um pouco tarde, é só isso, quer dizer, o Presidente está a acabar o seu mandato e, portanto, vir agora falar nessas matérias todas, mas quer dizer, o povo diz e com razão, mais vale tarde do que nunca. Para o ano, como digo, ou houve eleições legislativas em junho, julho, e estamos a formar um novo governo, a discutir programa, ou acabou de se discutir, ou estamos com as eleições legislativas em cima. E, portanto, ou em cima das eleições legislativas. Este era o último discurso em que o Presidente tinha margem... Aliás, já estamos em campanha presidencial para o ano. Este era o último discurso, 5 de outubro, em que o Presidente tinha margem de manobra para fazer, não vou dizer o seu testamento político, entre aspas, o seu legado político, mas na prática é aquilo que eu acho que é. José Sócrates ontem respondeu a Cavaco Silva de uma maneira curiosa. Cavaco Silva apelou muito à ideia de compromisso e José Sócrates lembrou que Cavaco Silva fez o seu percurso político sempre com rupturas. Rompeu com o Bloco Central, fez um governo minoritário e não maioritário, depois governou em maioria absoluta, nunca com outros partidos, e pronto, e depois foi eleito Presidente 10 anos depois. Agora, eu sou testemunha, Cavaco Silva é um homem que se empenhou sempre muito em consensos. E, portanto, este percurso de ruptura não é todo ele a evidência do que é a postura de Cavaco Silva. Por exemplo, com as centrais sindicais, Cavaco Silva empenhou-se muitíssimo sempre. Na revisão constitucional, várias revisões constitucionais, 2 pelo menos que promoveu e patrocinou enquanto líder do PSD, foi um homem capaz de gerar consensos. E por isso essa resposta de José Sócrates não é justa. É ver só aquilo que Cavaco Silva conseguiu eleitoralmente, que ele não tem culpa, conseguiu maiorias absolutas, sim, não precisava de fazer governo de coligação. Sim, mas lembramos bem dele falar das forças de bloqueio. Sim, é verdade. Sempre foi um homem muito dado às rupturas, principalmente às rupturas com o PS. Ele sempre foi um homem muito dado a consensos com o setor ianista, com Ramalhianos, com o PRD na altura. Cavaco Silva sempre tendeu mais para o setor político. Sempre foi um homem menos CDS, menos dado a acordos com o CDS e a acordos com o PS. Portanto, Cavaco vir fazer agora este discurso, a mim soou-me extemporâneo. Apesar de ser um bom discurso em tese, é um bom discurso e não é desligado da realidade. A realidade é muito aquela. Só que eu tenho pena que ele não se tenha dedicado a isto mais cedo. Esta procura de compromissos de Cavaco Silva encaixa de algum modo no que António Costa parece estar disposto a fazer. Primeiro, não é muito natural que António Costa esteja presente na apresentação de um novo partido. Como é que viu essa atitude de Costa? Achei bem. Acho que António Costa, nestes primeiros dias, está a ir genericamente bem, está a gerir o seu capital político imenso, que tem muito neste momento. António Costa tem medo de Marinho Pinto? Acha que António Costa tem medo de Marinho Pinto, de algum modo? Ou dos estragos que pode provocar no eleitorado socialista? Acho que ele não tem propriamente medo. Está a tomar medidas preventivas, ou seja, fazendo este relacionamento com o Partido Livre, com a Ana Drago, o Fórum Manifesto, ou como se chama, e esses setores ali à volta do Bloco de Esquerda, ele está a assegurar que não fica muito descalço à esquerda, digamos assim. E, portanto, está a tapar o caminho a Marinho Pinto, e sem dúvida nenhuma. Mas acho que não será uma preocupação excessiva. Agora, não deixa de olhar para a realidade. É curioso também que ele tenha escolhido Ferro Rodrigues, que tem um contra, é poder trazer a ideia do passado do PS, mas tem um pró, que é exatamente tapar esses setores de esquerda e pôr-lhes em cima uma personalidade que é atrativa para o eleitorado mais à esquerda, como Ferro Rodrigues. Portanto, António Costa, ao mesmo tempo, faz no seu discurso uma menção a todas as iniciativas que está a pensar tomar no 1º de dezembro, que é algo que agrada muito aos nacionalistas e setores mais de direita ou sem direita. Embora deva agradar a todos.
com certeza, o PCP, todos, o que é o patriotismo. Mas António Costa está a fazer bem esta gestão da sua ligação aos diferentes setores políticos da sociedade. Também anunciou aquela iniciativa na qual eu vou participar, em que convidou os presidentes de Câmara a fazerem cada um, Jorge Sampaio, João Soares, eu e Carmona Rodrigues e eu, um projeto de cada um, com financiamento da Câmara, para comemorar os 40 anos do poder local. Ou seja, Sampaio, João Soares, 2 PS, digamos assim, eu, PSD, Carmona Rodrigues, independente. Portanto, António Costa está nisto, quer dizer, agora, este estado de graça, este pairar acima de tudo e de todos quase, ainda por cima, quer dizer, de facto as coisas estão a correr bem em termos de calendário. Logo a seguir a ser eleito é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os órgãos de soberania todos que vão à casa de António Costa, digamos assim, à Câmara de Lisboa, passados 2 semanas, em que António Costa está de medalhão, figura central, a receber todos, a dispor, a discursar, a fazer um bom discurso, fez um discurso bastante bom, e portanto, à tarde foi fazer um discurso completamente diferente, ali já sem gravata, portanto o António Costa de esquerda, de manhã estava o António Costa institucional de gravata, mais à direita, sim. Pôs mais à direita à tarde, foi sem gravata. E pronto, mas pode ser, se for preciso, tirar que, mais uns trajes. Acha que António Costa pode personificar aquilo que Cavaco disse, de haver possibilidade de haver compromissos, que António Costa está nesse caminho e pode ser uma figura de consensos, no fundo? Quanto mais fortes são os líderes, mais margem têm para fazer consensos. António José Seguro, coitado, qualquer consenso que quisesse fazer, chamavam-lhe fraco e submisso. António Costa, quando ele fizer entendimentos com o PSD ou com o Governo, vão-lhe chamar estadista. A vida é assim. Não é culpa de António Costa, nem culpa de Seguro. É a vida. Seguro era um líder, não estou a dizer mais fraco ele, mais fraco, pelas circunstâncias, não tinha o mesmo carisma ou a mesma atratividade que tem António Costa. António Costa goza, de facto, de um capital grande e as pessoas acham... e ele acusava Seguro de não se distanciar socialmente do Governo, ele que o fazia, ao mesmo tempo é capaz de fazer acordos em matérias mais profundas com o Governo neste momento. E eu estou convencido que para ele isso é bom. Eu dizia o mesmo para António José Seguro. Você ouviu-me aqui recomendar várias vezes, entre aspas, devido a Vénia, António José Seguro, que fizesse esses acordos com o Governo. Acho que isso só lhe aumentaria, não cedendo no essencial, aumentaria a credibilidade e a sua eventual reputação como estadista. Para António Costa é a mesma coisa. Acho que António Costa ganha, ele agora ganha com tudo o que não for barulho à sua volta, porque ele em princípio está acima. Volto a dizer, as próximas sondagens serem de certeza que lhe vão dar uma boa distância. E se dá uma boa distância, ele não tem que agitar muito. Agora é Passos Coelho e Paulo Portas que têm, de facto, que fazer pela vida com este novo ciclo político e com esta nova liderança do PS. Dos problemas do Governo já vamos falar. Ainda sobre António Costa, já falamos aqui sobre isso, mas António Costa parece manter uma espécie de tabu sobre a saída da Câmara de Lisboa. Mais tarde ou mais cedo isso vai começar a significar pressão até da própria imprensa, não é? Será António Costa forçado a sair da Câmara de Lisboa como um sinal de confiança nas eleições? No sentido, ele refere várias vezes que quer maioria absoluta, mas no entanto procura compromissos. Refere várias vezes que tem a confiança total de que vai ganhar as eleições, mas não sai da Câmara de Lisboa. Ganhou o PS um grande folga, mas faz o acordo com os seguristas. Acha que essa quase dupla atitude pode vir a ser prejudicial ou vai forçá-lo a sair da Câmara mesmo, ou não? Vai ser curioso de ver, eu não sei, eu disse-lhe aqui a semana passada que as pessoas todas diziam, por acaso ontem já ouvi maiores cautelas. É o último discurso de Costa no 5 de outubro, e eu disse aqui a semana passada, vamos ver, porque se ele não sair da Câmara, se não renunciar, só suspender, e se não ganhar as legislativas, ele pode querer voltar à Câmara. E portanto, mas eu vou um pouco na linha da sua pergunta. António Costa, para demonstrar confiança na vitória, tem que renunciar à Câmara. Se ele suspende o mandato, não vou dizer a expressão que os portugueses dizem. Os portugueses dizem, está feito ao bife. Se ele só suspende o mandato, está tramado, se quiser outra expressão, um pouco brejeira. Ele tem mesmo que renunciar. Porque senão as pessoas vão olhar para ele e dizer, estás com medo. Ele não pode correr esse risco.
Portanto, se suspende só, ainda eleições. Eu, quando fui nomeado Primeiro-Ministro, só suspendi também o mandato, não renunciei. Algum pressentimento que tinha. Não renunciei. E já lhe contei a história de Carmona Rodrigues quando foi para Ministro. António Costa é o contrário, que ele sai para ir disputar eleições. E se ele diz, não, eu não renuncio, as pessoas vão dizer isso. Ele não tem a certeza de ganhar. Se renuncia, pronto, é uma opção difícil, mas a vida é feita de escolhas, ele vai ter que o fazer. Mas ele, sendo um homem determinado, é ao mesmo tempo um homem prudente. Eu acho, não quer dizer com medo, é prudente. E por isso eu acho que ele preferiria não renunciar. Mas não tem hipótese. Eu acho que ele tem mesmo que renunciar mais tarde ou mais cedo ao cargo de Presidente da Câmara de Lisboa. É uma prova de confiança, não é? Sim. Problemas do Governo têm sido vários. Podemos começar com o processo da colocação de professores. Enfim, a situação está quase que no pico do drama, não é? Há escolas que não têm professores e já passou muito tempo da abertura das escolas, não é? Já passaram mais de 15 dias. A situação tende a regularizar-se, mas eu suponho que se vai perder quase um mês de boas práticas, digamos assim. Muito mal para o Governo, mal para o Ministro da Educação, mal para os alunos principalmente, mal para os professores. O saldo final, todo este processo de colocação de professores, é que eu, com franqueza, mas será também, obviamente, culpa minha, eu não percebi nada dos resultados de tudo que o Nuno Crato fez. Está a ver os exames dos professores e a avaliação, e 15% não sabiam escrever, ou não escreviam como deve ser, ou davam erros portugueses, ou o que era, não sabiam escrever, é um exagero, escrever como deve ser. Depois era as classificações, depois foi esta soma dos currícula com o tempo de serviço. E então, qual foi o resultado? O que é que isto melhorou no funcionamento das escolas? O que é que melhorou no nível da docência? O que é que melhorou na lógica da colocação das pessoas? O que é que melhorou para os alunos? Qual foi o resultado disto tudo? Tivemos 2 ou 3 meses de batalha campal. Como é costume, não é que seja nada de novo. Sim, o posto de Ministro da Educação tem este período. É como os discursos do Presidente, têm datas marcadas, os discursos do Presidente, 25 de Abril, 5 de Outubro, por aí fora. Natal, Novo. Aqui também chega a setembro, outubro, pronto, já sabe, vamos torrar Ministro da Educação ou Ministra. Já foram vários, só que há uns que saíram mais torricados, outros menos. Eu lembro a minha Ministra da Educação, coitada, Maria do Carmo Seabra, saiu completamente destruída. Eu não era a minha opinião com o Primeiro-Ministro, mas perante a opinião pública, nem foi ela a criar o problema. Maria de Lourdes Rodrigues safou-se, mais ou menos, e teve muita contestação. Quer dizer, este Mário Nogueira, este homem, devia ganhar a medalha da resistência. Eu, há sei lá quantos anos, eu lembro que em 99, está a ver, há 15 anos, ele era cabeça de lista do PC em Coimbra. Não estou a dizer isto, eu fui cabeça de lista do PSD, portanto tive debates com ele na altura. 2004, com o Primeiro-Ministro, tinham à porta do Conselho de Ministros em Coimbra a fazer manifestações por causa dos professores. Já lá vão mais 10 anos e ele continua todas as semanas, ou semanas e semana não, a fazer manifestações. Com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade. Teve naquela cena desagradável do Presidente da República, em Vila Real, com o Presidente da República, não foi o Presidente que fez mal. Quer dizer, este homem é o campeão da resistência. Mas com Maria Luz Rodrigues ele não se safou, a ideia que eu tenho. Maria Luz Rodrigues acabou por aguentar o braço de ferro. Eu acho que o Nuno Crato, por erro no algoritmo, é um azar dos távoras, é. Mas, quer dizer, correu mal e Nuno Crato, como eu já disse aqui, correu mal por culpa dele, por causa de uma fórmula sancionada por ele. É um problema diferente de Teixeira da Cruz, embora as consequências do que se passa na Justiça, em termos sociais, sejam muito mais vastos do que aquilo que se passa na educação. Que também é outra questão que está a afetar o país e que não está resolvido, tem sido um problema de desgaste. Está-se a tornar muito grave. O facto de nenhum nem outro terem pedido admissão, e não sei se alguma vez lhes terá passado pela cabeça pedir terão admissão. feito junto ao Primeiro-Ministro, sim. Estarão à espera de uma remodelação? Não sei. Ou seja, o Primeiro-Ministro dizer, não se demitem, mas eu vou fazer uma remodelação governamental daqui. Ou seja, não atropelar as intenções do Primeiro-Ministro quanto a uma remodelação. Não sei, ninguém sabe se houve alguma conversa nesse sentido, mas não acredito que o Primeiro-Ministro, pelo que conheço dele, que lhes tenha dito isso. Podem eventualmente ter tomado alguma atitude desse género, os ministros,
Mas o Primeiro-Ministro pode, se isso aconteceu, terá recusado, sem lhes dizer quais as suas intenções. Mas eu quero crer que estas situações começam a ser uma dor de cabeça excessiva para o Primeiro-Ministro numa altura destas. E, portanto, o Primeiro-Ministro, que é um homem pouco dado a remodelações ou a reações desse tipo, é mais dado a pretender resolver os problemas, mas neste momento isto começa a ser difícil, politicamente começa a ser muito difícil suportar estas situações por parte do Primeiro-Ministro. Não é fácil. Já aqui falamos também estes dois desgastes mantêm-se há semanas, não é? O desgaste é constante. Já falamos do caso Tecnoforma, agora, e também já falamos da necessidade do Governo não se desfazer nas suas intenções. Não sei que sejam kamikazes, já tive a ocasião de dizer, mas o Primeiro-Ministro vai dizer ontem. Mas agora que não. Com o IRS, o que é que pode acontecer? Isto é para já, não é? Tem que chegar a uma fórmula de compromisso. Eu digo isto há meses, cada vez que eles têm uma crise, eu digo só se forem kamikazes, e continuo a dizer a mesma coisa. Eles têm que fazer ali uma variação na sobretaxa de 1 ponto ou 2 e pronto, e fazer uma fórmula de eventual alteração do IRS indexada, qualquer variação das principais, alteração das variáveis macroeconómicas, nomeadamente, pronto, ou o próprio crescimento da economia, atingir um determinado nível no primeiro semestre do ano que vem, ou no primeiro trimestre. Quer dizer, vão ter que encontrar aqui uma solução de compromisso. Eu acho que, de algum modo, politicamente, passo escolho ao dizer que não tem a certeza de que se possa baixar o IRS. E Paulo Portas, dando aquelas respostas meias invasivas, mas mostrando que gostaria e vai lutar por baixar o IRS, que politicamente o mal será feito. Ou seja, se o IRS baixar, os portugueses vão achar que foi pela mão de Paulo Portas. Sim. Isso está feito. Não há dúvida nenhuma sobre isso. O mal está feito e não tem remédio. Só se encontrassem resolvessem descer outro imposto que não o IRS, ou seja, que fossem descer o IVA, mas o CDS o que quer é a descida dos impostos sobre as famílias, sobre o rendimento das pessoas, o IRS. E não vejo como pudessem descer o quê? O imposto de tabaco, não, o imposto do álcool, não. O IVA seria bom, mas os reflexos em termos de receita era muito complicado, qualquer mexida no IVA. E, portanto, a solução, o IRC já baixou, não há outra saída que não seja o IRS. E, portanto, como você diz, está feito mal. Ou seja, os louros estão atribuídos, não é? Quem fez essa intriga cá para fora, e não deve ter sido ninguém do PSD, em princípio terá sido alguém do CDS, conseguiu os seus frutos. É evidente, se o PSD se quisesse vingar agora, estamos a chegar ao fim de um período da lei de arrendamento, de mais um ano, poderia dizer, olha, temos que fazer o balanço, isto há pessoas de idade que vão começar a pagar rendas muito altas, quando têm 68 anos, 69 anos, está na altura de fazer o balanço, o CDS não quer. Bem, se entramos por aí, que já houve um esboço aqui há um ano e tal, com a lei das rendas. Sobre a política agrícola é muito difícil, porque esta Ministra tem muito sucesso na parte agrícola, na parte social, com Mota Soares, mas também é difícil. O mais fácil, de facto, é nos arrendamentos ou no modo como Paulo Portas negociou com a Troika, ou gera diplomacia económica, que é ele que continua a gerir em grande medida. Quer dizer, se o PSD faz retaliação, agora, eu aprecio o sentido de Estado e acho que fica bem não se entrar por... fica bem, é essencial não se entrar por esse caminho. Vamos lá ver. Em todas as coligações, muitas vezes os partidos pequenos apresentam mais pequenos, o seu caderno reivindicativo. Que não é bonito, nunca é. Agora, há sempre razões dos dois lados. Eu gosto de ser justo, quer dizer, agora neste momento, por exemplo, pelo que se sabe, ainda não há números para a preparação do orçamento sobre a execução orçamental. E, portanto, como o Ministério das Finanças não solta esses números, os ministros a fazer o orçamento estão um pouco no escuro para poderem decidir eventuais alterações de impostos. Portanto, na prática, saiu Vítor Gaspar, entrou Maria Luísa Albuquerque, Maria Luísa sorri, Vítor Gaspar sorria pouco, mas Paulo Portas continua a ter a vida um bocadinho complicada com o titular do Ministério das Finanças.
E o Primeiro-Ministro, olha, lá vai tendo que gerir isto, mas também é por isso que ele é Primeiro-Ministro. Mas o problema é que o ano que vem vai ser de eleições, de corrida eleitoral. Não vão, e o problema E a última imagem que se deixa é muito importante, como sabe. E a coligação internamente vai consumindo forças nestas coisas. Autoconsumindo, não é? E têm que fazer outra coligação, dizem eles. Vamos ver. Uma nova, para as próximas eleições. Não sei como, enfim. Só se convidar a Marinho Pinto para acontecer um bocado diferente. Marinho Pinto vai ser Marinho Pinto vai ser o eleitorado do Marinho Pinto vai ser muito desesperado. Apesar do que vai dizer. Vamos agora a Carlos Moedas. Ele fez o habitual discurso de intenções, digamos assim, no Parlamento Europeu. Deu um show, pelo que sabe. Foi um bom discurso, sim. Mas a Esquerda Unida votou contra. Para não ser unânime, e portanto, pelo que representa os deputados que estavam na Comissão, ele teve 94% de votos a favor. E foi um sucesso por aquilo que me contam. Ele falou em inglês, em espanhol, em francês. Ele é muito inteligente, é novo, tem aquele ar franzino, mas demonstrou grande saber porque ele de facto é intelectualmente muito bom. E ficou já, acho eu, com fãs no Parlamento Europeu. Eu acho que o percurso dele vai ser seguido com curiosidade por muita gente. De modo que acho que ele convenceu até os mais céticos. E acho que isso é bom para Portugal. Acho que ele vai fazer uma grande gestão da pasta da ciência e da inovação. E como ele disse na exposição, inovar a inovação. Eu, por acaso, acho que ele tem toda a razão. Acho que há muito discurso sobre a inovação que já cansa algum. Nomeadamente sim, sempre houve, que me lembro, sempre houve. Pronto, sim, mas agora então, exatamente, sobre inovação social permanente, e Carlos Moedas disse bem, temos que inovar isto da inovação. E fico muito contente por ele ter dado o show de bola que deu. Acho que foi a sério e espero que o trabalho dele corresponda àquilo que foi a apresentação dele, no meio de vários chumbos, ou quase chumbos, a vários comissários europeus. Mas entende isso como uma guerra política pura e dura ou não? Eu, por acaso, não. Eu acho que aquilo não correu bem aos vários comissários. O inglês, o Moscovici, o francês, a romena, a checa. Uns tinham problemas no currículo. Um nunca tinha pago, não pagava a renda da casa, não apresentava declarações fiscais, uma coisa assim um pouco louca, e ia ter responsabilidades numa área muito sensível. Outro vem da City, o inglês, e vai ter responsabilidades no setor financeiro. O francês empenha-se na redução do déficit a nível europeu, mas quando foi ministro de Hollande e o governo de França querem aliviar a carga, esses limites do déficit europeu. Portanto, há razões para cada um dos que estão postos em xeque para, de facto, essas dúvidas. Pois pode ter havido um bocadinho disso. O PSAE embirraste com este comissário socialista, então vou embirrar com o do PPE. Pode ter havido um bocadinho, mas todos os que estão... Depois o espanhol, que uns dias antes parece que começou a vender umas ações de uma companhia petrolífera que tinha. Para quê? Acho que as pessoas aí devem assumir, olha, eu tenho estas ações, mas vou ser independente e já sabem que tenho, portanto ainda mais cortinado estou. Não há nada pior que as pessoas esconderem ou disfarçarem, parece que alguma coisa lhes pesa na consciência. Portanto, os vários comissários que estão em xeque, há razões para estarem em xeque. Por acaso, acho... casting ou não? Talvez o inglês tenha sido complicado. Mas a ideia de Juncker foi trazer um inglês da City, como o Reino Unido não está no euro, tem essas reservas todas em relação ao funcionamento da burocracia de Bruxelas, ao novo tratado orçamental. Foi trazer um indivíduo da City exatamente para os serviços financeiros, para a pasta dos serviços financeiros. A ideia não era má. O melão é que depois de aberto estava um bocado verde. Pensava. Bom, temos mais ou menos 7 minutos. Vamos à frase da semana. Vamos ver a frase da semana. É uma frase governador do Banco de Portugal, de Carlos Costa. Eu vou ler. As empresas portuguesas são, em média, mal geridas. A maior debilidade da economia portuguesa é os gestores, não são os trabalhadores. Foi o que disse Carlos Costa num encontro em Lisboa dos bancos centrais dos países de língua oficial portuguesa. Tem razão Carlos Gomes ou exagerou nesta matéria? Eu acho que exagerou. Carlos Gomes não, Carlos Costa. Carlos Costa. Acho que o governador do Banco de Portugal deve falar pela positiva. Se tem sugestões a fazer aos gestores portugueses de melhoria no seu trabalho, deve fazê-las pela positiva e apontar aquilo que tem a dizer. Dizer que os gestores portugueses são responsáveis pela debilidade da economia portuguesa, acho que não lembra a nenhum governador do Banco de Portugal.
Ele é um homem sensato. Sobretudo quando o Banco de Portugal, nos últimos tempos... Eu acho que é só de anedota. Eu não queria dizer isso, sim. Mas o gestor do Banco de Portugal nos últimos tempos, não vou dizer que é cada cavadela, cada minhoca, mas praticamente. E esta frase, isto para hoje, estou num dia convido de usar expressões mais ou menos popular-obrejeiras. Mas quando ele, em muitos dos atos e decisões do Banco de Portugal, ou tem voltado atrás, ou não tem corrido bem, ou tem que mudar a administração do BES ou do Banco Novo, ou... Mas, sobretudo, o pior é dizer que não sabia. Que o vice-presidente disse que soube, mas não avisou e é posto fora, e entra outro. Quer dizer, bem prega Frei Tomás, ouve o que ele diz, não faças o que ele faz. Portanto, Carlos Costa, que é um homem inteligente, mas aqui mais valia não ter discursado, ou não ter, de facto, dito o que disse. Ou pelo menos não ter dito o que disse. Vamos à imagem da semana. É uma imagem da eleição de Dilma Rousseff. Isto aqui temos matéria para... E aqui é uma grande surpresa. E a Aécio do PSDB acaba por tirar Marina da corrida e entra ele com mais de 35% dos votos. O que é um resultado que lhe permite vencer as eleições. Exatamente. Eu, se me pedissem hoje para apostar, apostava nele. Eu acho que ele está com a dinâmica de vitória. 20 e tal por cento de Marina, que vai ser decisivo nesta e que é um eleitorado anti-PT, na minha opinião, hoje em dia. Há 4 vai ser interessante ver como é que Dilma se vai reaproximar a este eleitorado, não é? Depois do que fez, porque foi o principal alvo de Dilma Rousseff, foi Marina, não é? Como é Lula, que Marina pode Lula recuperar Lula, a simpatia destas pessoas? Só com Lula em todo o lado. Ela, aliás, chama-lhe meu querido líder. Ai não, aquilo é um abono de família. Só com Lula solto, pelo Brasil fora, a fazer comício em todo lado, agora nestas 3 semanas, é 26 de outubro, as eleições, e mesmo assim, porque este homem, eu a seguir à Páscoa, eu estive na Páscoa no Brasil e na semana a seguir aqui disse, quando lá estive, vi muitos tempos de antena deste homem, o Aécio Neves, e falei nisso aqui. Ele é um bom orador, é um bom gestor, fez um bom trabalho financeiro em Minas Gerais, é neto de Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente, muito, enfim, um mito no Brasil, um presidente que foi eleito e morreu antes de tomar posse, um democrata muito respeitado. Portanto, este homem... E é do partido de um dos melhores presidentes do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Sim. E é curioso, eu hoje estava a ler algo do género que vou dizer. Henrique Cardoso conseguiu furar, com o Plano Real, conseguiu furar aquele gueto da inevitabilidade ao crescimento, à inflação, conseguiu equilibrar a economia, fazê-la crescer e controlar a inflação. Lula da Silva veio, aproveitou esse crescimento e distribuiu, fez a Bolsa Família, distribuiu, fez os pobres crescer, classe média. Aqui... Aécio Neves, mas o PT, qual foi o problema do PT? Foram os escândalos de corrupção consecutivos. Mensalão. O Mensalão, o caso de facto que levou Dirceu à cadeia e outros dirigentes do PT, agora o escândalo da Petrobras, que é uma coisa que faz muita impressão aos brasileiros, que a Petrobras é assim uma companhia, quase sagrada para os brasileiros, que eles tinham muito respeito, imagem de eficiência. Portanto, Aécio Neves neste momento tem os abstencionistas. Ele tem todos os que votaram nele, os que votaram em Marina há 4 anos, eu acho que os que votaram em Marina eram mais PT. Agora acho que os que votaram em Marina são mais anti-PT. Ele é um bom orador. Ele ficou tão para trás nas sondagens quando morreu Eduardo Campos, que era o número 1 de Marina da Silva. Eu acho que a dinâmica... Porquê? Porque Dilma esteve abaixo do esperado, dos 44... que teve à volta 41, sim. E Aécio teve muito acima do esperado. E, portanto, é ele que está com a dinâmica de vitória. E, por isso, Dilma vai ter que soar as espinhas para se aguentar. Obrigado por ter vindo, uma vez mais. Cá estaremos para a semana. Nada. E esta semana foi 4-0 para os dois. Sorrimos os dois. Mas não foi fácil, nem para um, nem para o outro. Foi os últimos quartos de hora. Mas, enfim, até para a semana, se Deus quiser.